Boa noite, meus queridos. Eu desejo que a paz, a misericórdia, o perdão e o livramento da parte de Deus esteja estabelecido sobre você e sobre a sua família. E eu desejo também que a mão protetora do Senhor se estenda sobre toda a sua casa nesta noite e para sempre. Em nome de Jesus. Antes de nós começarmos com a leitura da palavra, né? Eu quero te lembrar algo. Eu quero te lembrar que ainda que você seja rejeitado, ainda que você seja desprezado, ainda que você até mesmo não seja amado ou amada pelas pessoas, que você ama, mas não recebe de volta esse amor. O Espírito de Deus está tocando no meu coração para te dizer que Ele te ama, que Ele te vê, que Ele te contempla, que Ele não abre mão de você. Que ainda que as pessoas te desprezem, existe um Deus, ouça bem, existe um Deus no céu, que nos ama muito, que quer o nosso bem, que quer nos guardar do mal, que quer nos trazer salvação por meio do seu Filho Jesus Cristo. Você pode até não estar percebendo, mas Deus já tem te chamado para a presença dele já faz algum tempo. O Senhor tem tocado no seu coração para você se posicionar em buscá-lo. Não resista à voz de Deus, mas dê ouvido à voz do Senhor, e você será guiado ou guiada por Ele. Nesta noite, o Senhor te lembra que você é amada por Ele, que você é amado por Deus. Então não baixe a cabeça, não entristeça o seu coração, mas tenha esperança. Olhe para o céu. Olhe para tudo aquilo que é natural, porque tudo que é natural é criado por Deus, foi criado por Ele. E a palavra do Senhor diz que a terra está cheia da glória de Deus. A terra está cheia da glória de Deus. E nós somos provas disso, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança, o fôlego de vida que o Senhor soprou na minha vida e na sua vida quando nos criou, a sua imagem e semelhança está dentro de nós. Nós temos uma parte de Deus que habita dentro de nós. E isso é a glória de Deus sobre as nossas vidas. Porém, meus queridos, existe algo que pode nos separar de Deus, não só aqui na terra, mas também como eternamente. Lá em Isaías, capítulo de número 59, a partir do versículo de número 2, diz assim a palavra do Senhor para os nossos corações nesta noite. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O que é a iniquidade? A iniquidade é considerada o pecado que nós praticamos na terra, que é a desobediência a Deus. Pode trazer entre nós e entre o nosso Criador uma divisão. No versículo de número 3 diz assim: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente e a vossa língua pronuncia perversidade. Quando nós olhamos para o mundo, a gente vê a maldade no coração do homem, a perversidade, a malignidade, a falsidade, a soberba e a prepotência. E todas essas coisas é contrário aos princípios de Deus. É contrário ao caráter de Deus. Porque Deus tem um caráter puro, incorruptível. Deus não se corrompe. Então, tudo que nós praticamos que fere os princípios de Deus se torna pecado, se torna desobediência.
E a única coisa que pode nos separar de Deus é o pecado que nós praticamos na terra. Mas existe uma saída, existe uma solução em meio a essa separação, a essa divisão que o pecado cria entre nós e o nosso Deus. Lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo de número 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quando Jesus veio à terra, ele veio anunciar as boas novas do Senhor. Ele veio anunciar a salvação sobre cada ser humano. E Jesus é o único que pode derrubar essa barreira que é criada pelo pecado entre nós e o nosso Deus. Jesus é o único que pode nos libertar do pecado, da escravidão do pecado. Jesus é o único que pode nos trazer vida eterna. Porque se Jesus não viesse e trouxesse salvação para nós, essa reconciliação entre nós e o nosso Deus, nós iríamos perecer eternamente e também aqui na terra. Mas a preocupação maior de Deus é com a nossa eternidade, é para onde a nossa alma iria quando nós partíssemos daqui, porque Deus criou um castigo eterno para Satanás e os anjos que se rebelaram contra Deus quando o inimigo se corrompeu, querendo ser o Senhor, né? Então, Jesus, ele pode trazer essa reconciliação entre nós e o nosso Deus. E esse castigo eterno que foi preparado para Satanás e os anjos que se rebelaram contra o Senhor, a gente também temos e podemos ir para esse castigo eterno se eu e você não nos arrependermos, se eu e você não deixar o pecado para trás, o pecado que cria esse muro, essa barreira, essa divisão entre nós e o nosso Deus. Nós corremos risco de ir também para esse castigo eterno e ficarmos longe do nosso Criador pela eternidade. Então Deus enviou Jesus não para condenar a gente, mas para nos trazer salvação, para nos transformar, nos libertar, fazer de nós uma nova criatura, para que a gente deixe para trás tudo aquilo que pode nos afastar de Deus, tanto aqui na terra como também eternamente. Então há uma solução, há uma saída para o seu problema, há uma saída para essa situação. Essa saída, essa solução, nós só podemos encontrar em Jesus. Jesus é o único que pode nos moldar, nos transformar, nos trazer um caráter novo dentro do nosso interior, fazer com que nós venhamos produzir frutos dignos de arrependimento, obras maravilhosíssimas na presença do Senhor. Porque nenhum ser humano na terra conseguirá praticar coisas boas sem a presença do Espírito Santo de Deus, que foi enviada para a terra, para aqueles que reconhecem Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. O Espírito de Deus só pode habitar na vida de uma pessoa quando essa pessoa aceita Jesus, reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí então o Espírito de Deus passa a habitar na vida daquela pessoa. E o Espírito Santo de Deus, ele vai te ajudar, ele vai te ensinar, ele também vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai trazer, através da palavra de Deus, a verdade que vai te transformar, que vai te libertar, que vai te vestir com vestes novas do céu. Então, meu querido e minha querida, sabe, o Senhor, ele tem tocado muito no meu coração para falar a respeito da salvação. Eu sei que nós estamos passando
por turbulências na terra, né? No Brasil tem acontecido muitas coisas. E tudo isso que tem acontecido, nós sabemos que o cumprimento da palavra de Deus está acontecendo e também o motivo de muita maldade sobre a terra é o pecado. O pecado causa todas essas dissensões sobre a terra, todas essas destruições. Porque o pecado, ele dá uma autonomia para Satanás agir e causar destruição, separação, né, divisão, muitas coisas ruins. Quanto mais o ser humano se afasta de Deus, mais o inimigo avança. Quanto mais você se distancia daquele que traz vida para você, mais você vai morrendo aos pouquinhos, mais a sua vida vai desandando. Você pode até não perceber, você pode achar que é algo que pode acontecer, que é normal, mas não é normal. Nós precisamos de Deus. Ele é a nossa vida, Ele é o sentido de todas as coisas na terra. A palavra do Senhor diz que quem crê será salvo. É uma garantia quando você acredita que Jesus é o Filho de Deus e veio para te trazer salvação. Você já é salvo quando você aceita a sua vida, Jesus. Você vai começar uma trajetória cristã e Deus vai te ajudar, vai segurar na sua mão e vai te sustentar. Não vai ser fácil, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos esperança, que nós tivéssemos ânimo, porque o que nós iríamos passar, Ele já passou por nós, que foi o pior. Ele pagou o nosso preço lá na cruz do Calvário. Mas quando você não crê, quando você duvida, quando você não acredita, você corre risco de passar pela condenação eterna, pelo dano da segunda morte. E Deus não quer isso, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer salvar toda a sua criação. Mas para isso nós devemos dar o primeiro passo. Que primeiro passo é esse, irmão? É crer. Acreditar em Jesus, que Ele pode te salvar, que Ele pode mudar a tua história, que Ele pode transformar a sua vida, que Ele pode escrever uma nova história para você e permanecer na presença do Senhor, renunciando os seus prazeres, deixando para trás o velho homem, a velha mulher, deixando para trás tudo aquilo que vai desagradar a Deus e continuar na presença dele, praticando os mandamentos, obedecendo e amando Deus acima de todas as coisas. E amando o seu próximo como a você mesmo. Então, que você possa guardar essa palavra da noite de hoje, que o Senhor trouxe aos nossos corações. Que você possa meditar nela dia e noite, para que essa palavra possa trazer vida no seu interior. Agora feche os seus olhos com fé, acreditando e confiando que Deus irá te ouvir, e vamos orar ao Senhor. Apresente a Deus a sua família, a sua vida. Conte para Deus o que você está precisando, conte para Deus o que você está sentindo, sabe? Às vezes não precisa de uma multidão de palavras para entrar na presença de Deus. Deus só quer a sua sinceridade, o seu arrependimento. Às vezes uma palavrinha pequena só vai fazer Deus te ouvir, se essa palavra for verdadeira e sincera. Amém? Senhor, é por intermédio de Jesus que nesta noite eu entro na tua presença. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer por este maná do céu, que é a tua rica e poderosa palavra que transforma, que liberta, que salva e que cura. Eu quero te apresentar cada vida, Jesus, que vai ouvir a tua palavra nesta noite. Quero pedir ao Senhor que o Senhor cuide de cada uma delas, que o Senhor tire do caminho delas tudo aquilo que está dando errado, tudo aquilo de ruim, que essa pessoa possa se voltar para ti, que ela possa dar ouvido à tua voz nesta noite, que essa pessoa sinta o teu toque agora, que essa pessoa se sinta amada por ti, porque o Senhor nos ama e quer fazer o melhor nas nossas vidas. Pai, Espírito Santo, aqueles que já te aceitaram, mas pararam na caminhada, que estão fraquinhos, que não conseguem voltar a caminhar. Visita eles agora, Espírito Santo de Deus. Renova suas forças, traz ânimo, traz a lembrança aquilo que eles já viveram na tua presença, aquilo que o Senhor quer continuar fazendo e operando em seus lares, em suas vidas. Fortalece, porque a tua palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor.
aqueles que ainda estão perdidos no mundo, na escuridão, nas trevas. Traz para a tua maravilhosa luz. Tu és a luz do mundo, Jesus. Tu és aquele que alumia os nossos passos e nos mostra a direção certa do céu e das coisas boas que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Eu te peço a tua proteção sobre o lar e sobre a vida desta pessoa, do meu irmão, da minha irmã em Cristo Jesus, dessa vida que vai ouvir a tua palavra. Fica conosco nesta noite, nos guarda do mal, nos protege da fúria do inimigo na terra, Pai. Sem o Senhor nada podemos fazer, como afirma a tua palavra, mas na tua presença nós somos mais do que vencedores. Fica conosco, porque nerecamacio kemente halamancho, remanda queimesio recatio cambachare manayase. Dependemos e somos necessitados do teu amor, do teu perdão e da tua bondade, da tua misericórdia. É no nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém.